Buenos dias. Bom dia. Tudo bom, gente? Vamos que vamos. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, Breno. Deixa eu ver quem já está aí, ó. Meu amigo Alfredo. Bom dia, professor. Fala, queridão. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo, na medida do possível. E aí, vocês estão ansiosos para o recessozinho? Nossas tão esperadas férias? Nossa, sim. Sim, por favor. A gente tem mais essa semana e a outra só, é isso? Isso. Coisa boa. Também estou precisando um pouquinho. Só comentando, tá, gente? Inclusive, antes da gente começar, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom dia para quem está chegando. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês só para a gente ficar de acordo aqui na própria apostila aqui, tá? Ó, seguinte, não sei se vocês separaram, a gente está na aula 31 a 32, certo? A gente tem essa semana e a próxima, certo? Então, na próxima semana, a gente teria que fazer aula 33 e 34 e ficaria faltando a aula 35 e 36. Só que, gente, de boa, olha só. Essa aula 33 e 34 ela é sobre concentração de soluções. E a aula 35 e 36 é sobre concentração de soluções também, só que concentração molar. Gente, é tudo a mesma coisa. Eu consigo dar isso numa aula só, tá? Então, eu vou fazer essa opção de dar as duas aulas na próxima semana. A gente dá um gás aí e a gente termina, tá? Porque, assim, gente, o conceito é o mesmo. Eu costumo dar essa aula tudo junto, né? De concentração de soluções. Então, fiquem tranquilos que a gente vai terminar a apostila sim a tempo, tá? E vocês não vão ter prejuízo nenhum, tá? De conteúdo. A gente consegue terminar tranquilamente isso daqui, tá bom? Beleza. Bom, deixa eu ver quantas pessoas a gente tem até agora. Nossa, meu computador tá lentinho hoje, hein? Nossa Senhora. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. E aí, David? Como é que você tá? Bem, o senhor? Tudo bem, tudo bem. O senhor tá no céu, né? Mas estamos bem. Gente, o que vocês acham de a gente começar já? Ó, são 10h26 agora. Posso só pegar uma água? Vou pegar uma água, cara, porque senão eu fico sem voz. Aguenta aí. Voltei. Vamos lá, gente. Então, continuando um assunto muitíssimo importante, que é o estudo das soluções, tá, gente? Inclusive, um dos assuntos que mais cai no Enem, vocês sabem, na FUVEST também, né? Temos aqui uma aula bastante prática hoje, cara. Qual que é o nosso objetivo? A gente conseguir interpretar, visualizar as nossas soluções, tá? Principalmente quanto à classificação delas, né? Então, saturada, insaturada, né? Vamos ver o que é esses tipos de soluções aí. E, principalmente, saber interpretar curvas de solubilidade de forma geral, tá bom? Essas curvas de solubilidade, elas aparecem demais em vestibular, né? E pode ser que vocês acabem se confundindo um pouquinho na hora de fazer a interpretação e tal. Por isso, a gente vai treinar bastante
Meu objetivo aqui, inclusive, é hoje fazer 4 exercícios de sala. Vamos ver se eu consigo, né? A aula ficou um pouquinho grande. Ficou com 17 slides. Mas vamos ver. Fé no Pai que a aula sai. Então, deixa eu deixar no modo apresentação aqui. Bom dia para quem está entrando agora. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Ó, lembrando, né, gente, que essa aula aqui, ela corresponde às aulas 31 e 32, só que a aula da apostila mesmo está escrito da 30 a 32, né? Não sei se vocês perceberam isso daqui, né? Por quê? Porque na aula passada, gente, ó, 30 a 32. Na aula passada, a gente viu um pouquinho já de soluções, né? A gente deu uma introduzida no assunto, certo? Então, vou relembrar o que a gente viu na aula passada aqui rapidinho e vou continuar aí para as curvas de solubilidade e solubilidade. Bom, então, não estranhe aqui que estamos na parte 2, né? Tem um chorinho dessa aula lá, na parte 1, que seria bem pequenininha, na aula passada, certo? Bom, vamos lá, né? Então, ó, no começo estou lembrando um pouquinho, vamos só retomar o raciocínio da aula passada, tá? Então, o que é uma solução? A definição de uma solução é muito rápida e direta. Solução é uma mistura homogênea. Ponto. Tudo bem? O que era uma mistura homogênea? Que tinha apenas uma fase. Lembra disso? Legal. Lembrando, né, gente? A gente costuma pensar em solução como uma coisa líquida, né? Por exemplo, água e sal é uma solução. Ah, tá, tudo bem. Todo mundo sabe disso, tá? Só que, às vezes, a gente tem soluções líquidas e gasosas também, né? Por quê? Porque eu posso ter misturas homogêneas líquidas, misturas homogêneas gasosas, né? A gente viu na aula passada, inclusive, é o mesmo slide, ó. Quando é líquido, ó, coloquei alguns exemplos, ó. Água mais sal, a própria água potável, né? Seria água com sais minerais dissolvidos, vitaminas, né? Gasolina e álcool também, né? Então, geralmente a gente pensa em solução quando a gente tem alguma coisa desse tipo aqui, né? Ó. É água com sal, beleza, né? Agora, se você tiver uma solução sólida, pode ser, por exemplo, uma liga metálica, ó. Isso aqui que é o bronze, isso é uma solução. Por quê? Porque é uma mistura homogênea. Beleza? Tranquilo. Então, ligas metálicas são soluções também. Agora, por exemplo, o ar. O ar é uma solução? Com certeza. Ele é uma mistura de gases e é uma mistura homogênea, certo? Então, lembrando aí da composição do ar, mais ou menos aí 75% nitrogênio, 21% oxigênio e 4% de outros gases, né? Então, aí representei a atmosfera. Beleza? Bom, isso aqui só estou lembrando, por isso que eu estou indo rápido, tá? Então, na aula passada a gente já viu exatamente isso. Bom, comentáriozinho. A gente estudou na aula passada, fiz aí alguns slides sobre isso. Realmente não estava no material, inclusive, né? Sobre a parte de coloides ou dispersões, né? Vamos definir, então, o que é um coloide ou dispersão? É quando uma coisa parece homogênea, mas não é. Exemplo, maionese. É o exemplo que é o clássico, né? O que é a maionese? A maionese, você tem ali, basicamente, né, geralmente é feito de ovo e óleo, né? O ovo tem muita água, né? E quando você bate no liquidificador o ovo com óleo, acaba ficando uma coisa que parece homogênea. Mas se você olhar no microscópio eletrônico lá, você vai ver que você tem ali as partículas de óleo dissolvidas na água. Dissolvidas não, né? Dispersas na água, certo? Por que você consegue ver no microscópio eletrônico? Porque essas partículas, né, dispersas, elas têm uma dimensão de mais de 1 nanômetro, né? Então, isso quer dizer que conforme o tamanho ali das partículas dispersas, que você classifica isso em homogêneo ou não. Para ser verdadeiramente homogêneo, você tem que ter partículas menores do que 1 nanômetro. Lembrando que nanômetro seria 10 a menos 9 metros, né? Então, seria 1 bilionésimo de metro, né? Só para vocês terem noção aí do tamanho do negócio. Se for
partículas maiores ali dispersa, aí beleza, não é uma mistura homogênea, é um coloide, beleza? A gente classificou, né? A gente tinha coloides que eram aerossóis, a gente tinha, por exemplo, a emulsão, né? A maionese é uma emulsão, porque são dois líquidos dispersos, né? E por aí vai, beleza? Bom, componentes da solução, muito fácil, soluto e solvente, certo? Então, quem é o soluto, gente? Eu falo para vocês. Eu falo, mano. Não é química, é português. O que é o soluto? Soluto é quem foi solubilizado. E quem é o solvente? Solvente é o agente de solubilização. Quer dizer, é o cara que solubiliza. Certo? Bom, então, soluto é o dissolvido, solvente é o que dissolve. Legal. Geralmente, fica muito fácil de você visualizar quem é quem. Tá? Ó. Por exemplo, aí nessa figurinha, né, que eu fiz, aquela coisa que fica bastante intuitiva, né? Quem é o solvente? No caso de água e sal, é a água, né? Beleza. Só que toma um pouquinho de cuidado, porque às vezes o vestibular pode tentar te pegar de alguma forma, enfim, né? Então a gente tem que ser um pouco conceitualmente chato, assim, né? Você criterioso um pouco aqui, né? Então, geralmente, o solvente tem a maior quantidade. Só que a definição ela é microscópica. Você precisa olhar no microscópio para ver, certo? Então, na verdade, o que é o soluto e quem que é o solvente? O soluto que está dissolvido, ele é envolvido pelas moléculas do solvente. Então, ó, vem cá. Aqui eu tenho a água pura, ó. Aqui são as moléculas do solvente. Quando eu coloco um soluto aqui, ó, as moléculas do solvente envolvem as moléculas do soluto, tá vendo? As partículas. Beleza? Então, aqui eu teria a água como solvente e o soluto aqui, não sei qual seria o sal, por exemplo. Né? Legal. Então, só para a gente deixar isso bastante claro. Né? As partículas do solvente, elas têm que envolver as do soluto. Beleza? Outra observação é que a água, não importa qual sistema que ela esteja, não importa em qual quantidade ela esteja, ela é sempre um solvente. Tudo bem? Então, por exemplo, né? David, já falo com você. Se você tem lá o álcool 70%. 70% lá INPM seria de álcool, né? E 30% de água, certo? Isso é um sistema homogêneo. Água e etanol eles se misturam em qualquer proporção, se solubilizam, né? E aí, quem é o solvente? É a água, mesmo que esteja em menor quantidade. Beleza? David, fala aí, meu mano. Professor, no ar atmosférico, o vapor da água também é o solvente? Mesmo em pouca quantidade? Ou só serve para soluções líquidas? Cara, que pergunta, hein? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque você tem, né, o vapor de água. Sabe que a gente precisa analisar, nesse caso, David? Se o vapor de água está em nível molecular, o tamanho das partículas. Porque lembra, né, para ser uma solução, ou seja, para que a água seja o solvente, nesse seu caso que você está falando, eu preciso que as partículas estejam menores do que 1 nanômetro, certo? Acredito eu que não seja o caso. Que as partículas de água estejam dispersas no ar. Tudo bem? Cara, eu vou dar uma pesquisada nisso, mas eu te volto com isso. Mas eu acho que faz sentido, né? Porque a gente nunca fala, né, em ar, o ar, a composição do ar tem água junto. Né? Deve ser porque você tem a dispersão. Tranquilo? Mas eu vou dar uma olhada nessa informação para a gente confirmar depois. Beleza? Beleza, valeu, professor. De nada. Bom, beleza. Então isso aqui era só a gente lembrando da aula passada. Beleza? Agora a gente começa a falar sobre o que eu tinha planejado para hoje mesmo. Né? Então a gente vai começar falando de solubilidade. Gente, de novo, é química isso aqui? Português. Vou chamar o Rubão para dar a aula. O que é a solubilidade?
É uma capacidade de solubilizar, certo? Beleza? Então, é o quanto que você consegue solubilizar. Vamos deixar mais formal? É a quantidade máxima de soluto. Então, vamos supor lá que você queira fazer um leite com Toddy, lindos. Deixa eu ver aqui que tem gente no chat. Não faz isso não. Gente, coitado do Rubão, mano. Ai, ai. Já vai falar do Nescau, né? Sabia, eu ia falar do Nescau. Vamos supor que você quer fazer o Nescau, então, tá, Felipe? Se é Team Nescau, eu também sou. Inclusive, eu fiquei puto esses dias porque eu fui comprar um Nescau e aí o Nescau veio com umas bolinhas crocantes, mano. Eu fiquei puto porque eu não percebi na hora do mercado de comprar, velho, que a embalagem era diferente. Cara, que foda, né? Eu fiquei muito puto quando eu abri o negócio. Tinha uns pedacinhos de umas bolinhas assim, parecia uns cocôzinhos de gato, sei lá. Eu falei, nossa, cara, que coisa horrível. Aí toda vez que eu vou fazer Toddy agora, eu passo na peneira. Puta, que coisa mais imbecil. Eu me senti um idiota. Agora tem Mas enfim, né? Tava só contando aqui a... Oi? Agora tem Nescau com 45% menos açúcar. Tem? Tem. Bom saber, bom saber. Porque eu acho o Eu Nescau não muito senti doce. diferença, não. Enfim, né? Só sei que o maior crime da humanidade é esse Nescau com cocôzinho. É Puta, é porque horrível, vem cara. Nescau Ball junto, prof. Umas bolinhas, É. cara. Só que a embalagem é Por que vermelha, é Nescau é igual. Sabe ruim? quando você Você tá no compra mercado, Toddy. daí você vai lá e pega assim, tipo, foda-se, tô com pressa. Aí eu Zero, peguei o tem negócio com gente as que bolinhas, cara. E eu não gosto desse negócio, velho. Horrível. O maior crime é existir Você viu, né, Nescau. Breno? Eu postei nos stories mesmo. Nossa, cara, eu fiquei puto, me achei um imbecil. Bom, gente, vamos voltar aqui que eu tô divagando muito, né? Bom, então a solubilidade, gente, é a quantidade máxima de soluto que você pode dissolver, né? Então vamos lá, para o Nescau, vai. No leite, num copo de leite assim, ó, mais ou menos desse tamanho, você consegue dissolver umas 2 colheres de Nescau? Beleza, então essa é a solubilidade de Nescau no leite. 2 colheres por copo. Basicamente é isso. Tudo bem? Claro que a gente vai deixar de uma forma mais formal aqui, né? Muito mais precisa, enfim, né? Ó, então vem cá. Primeira coisa, essa solubilidade, ela é sempre a mesma? Não. Ela depende de alguns fatorzinhos aqui, ó. Volume do solvente, temperatura e pressão. Vamos voltar para o Toddy? Ou para o Nescau, vai. Vamos Nescau, vai. Ó, quando você vai fazer um copo de Nescau, você coloca 2 colheres, certo? Agora, se você fizer uma jarra para a família toda, no café da manhã, você vai colocar mais colheres, concorda? Senão vai ficar completamente sem gosto. Tudo bem? Então, a solubilidade, né, o quanto que você consegue solubilizar, depende do volume de solvente. Então, por exemplo, se eu consigo solubilizar 2 colheres em um copo, se eu for fazer 4 porções, 4 copos, eu tenho que colocar quanto? 8 colheres. Concorda? Se eu quadruplico a quantidade de solvente, o que acontece com a quantidade máxima de soluto? Quadruplica. Tudo bem? Beleza. Outra coisa, não sei se vocês gostam aí, ó, outra polêmica, que hoje está polêmica, né? Vocês gostam de Toddy e Nescau frio ou quente? depende do meu humor. Se eu tô afim ou não de ficar com os negocinhos em cima. Para mim depende da temperatura que tá, né? Mas eu geralmente prefiro frio, né? Eu tenho um pouco de preguiça de esquentar. Eu só tomo quente se tipo tá muito frio assim à noite, sabe? Mas eu geralmente prefiro frio, né? Bom, não sei se vocês já perceberam isso, mas quando você vai fazer o Nescau quente, é muito mais fácil de você solubilizar. Você consegue pôr mais chocolate, não consegue? Então a temperatura, ela influencia. Então aqui, ó,
Se você fizer um copo ou uma jarra de achocolatado, é diferente a solubilidade, certo? Por quê? Porque varia com o volume de solvente. Se você fizer quente ou frio, também varia. Tudo bem? Até vou contar uma história para vocês. Teve uma vez que eu estava dando essa aula, só que era particular, era para um garoto do terceiro colegial, né? Ele estava no terceiro ano. Aí eu comecei a falar esse exemplo do Todd, cara. Sabe quando você vê que a pessoa tá, tipo, boiando, assim? Que ela não tá entendendo porra nenhuma que você tá falando? Aí, o que aconteceu, cara? Eu lembrei, eu vi, assim, que ele era um cara meio bombadinho, sabe? Meio fortinho de academia, assim. Aí eu troquei o exemplo. Falei, não é Todd agora, é Whey. Aí, tipo, eu falei, não, o Whey, então, quando a água tá gelada, tal. Aí ele começou a pegar, assim, tipo, sabe? Aquela coisa. Foi muito engraçado esse dia, porque, tipo, nossa, foi uma transformação na cara dele, assim, que aconteceu. Na hora, quando eu troquei o exemplo de achocolatado para whey, como se fosse muito diferente, né, a lógica do negócio. Bom, beleza. Gente, agora é a parte que vocês precisam dominar como ninjas, tá? A gente precisa dominar muito bem esse negócio da curva de solubilidade. Então, essa solubilidade, gente, ela vai ser representada por um gráfico, graficamente, certo? O que a gente tem que analisar, conseguir analisar nesse gráfico, né? A quantidade de soluto que é possível solubilizar, certo? A uma certa temperatura, beleza? Para aquele volume de solvente. Então, olha o gráfico, gente. Ó. Vem cá. Deixa eu dar uma riscada nesse gráfico aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho a solubilidade no eixo Y, ó. Solubilidade. Então, isso aqui é o quanto que eu consigo solubilizar. Veja e note que essa solubilidade, ele está nessa unidade aqui, ó. Gramas para 100 gramas de água. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se eu tenho essa solubilidade aqui, ó. Ó, vou pegar aqui um ponto. Aqui, ó, seria 200 gramas de solubilidade para 100 gramas de água. Agora, se eu tiver o dobro de água, o que acontece com a quantidade de soluto máxima? Dobra. Certo? Repare que esse valor de 200 aqui, ó, ele só vale para uma certa temperatura, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo que eu destaquei aqui? Então, este ponto aqui da curva, este ponto aqui, ó, como que eu leio um ponto na curva de solubilidade? Eu leio assim, ó. A essa temperatura, que no caso aqui é uns 90 graus, né? Ó, bem no meio aqui entre 80 e 100, certo? Ó, aqui seria 90, né? Ó, 90. Beleza? A 90 graus, eu consigo solubilizar 200 gramas de soluto. No caso aqui, o soluto é esse KNO3 aqui, né? Ó, que é o nitrato de potássio, certo? Só que isso aí só vale para 100 gramas de solvente, que no caso é água. Se eu dobrar a quantidade de solvente, dobra a quantidade de soluto possível. Se eu quintuplicar a quantidade de solvente, então se eu colocar 500 gramas de água, quintuplica a quantidade de solubilidade, certo? Então, para você verificar isso, é fazer uma regra de 3 simples, beleza? Inclusive, a gente vai fazer bastante isso aí hoje, né? Outro exemplo aqui, ó, vou até destacar um outro ponto, ó. Então, por exemplo, ó, aqui vai, ó, aqui, ó, a 40 graus, ó, a 40 graus Celsius, qual que é a solubilidade? É mais ou menos aqui uns 50 e poucos gramas, ó, tá vendo? Então, basta você bater ali o ponto, ler ele embaixo e ler ele em cima, certo? No eixo vertical ali, no eixo Y, né, digamos assim, você tem a solubilidade. E no eixo X você tem a temperatura, certo? Vou fazer outro gráfico aqui para a gente visualizar.
ó, esse gráfico aqui. Bate um ponto qualquer dele, ó. Beleza? Ó? Então, ó, para o nosso hidróxido de cálcio, né, que é essa basezinha aqui, pouco solúvel, né? Para essa temperatura aqui, ó, de 40 graus Celsius, ó, você tem uma solubilidade de 0,14 gramas para 100 gramas de água. Se for 1 quilo de água, aí você faz uma regra de 3, certo? Para ver qual que é a solubilidade total. Beleza? Bom, então como é que eu leio esse pontinho aqui, ó? Esse pontinho quer dizer, a uma temperatura de 40 graus Celsius, é possível solubilizar 0,14 gramas dessa base em 100 gramas de água. Beleza? Gente, vocês separaram que o gráfico anterior, ele era crescente e esse aqui é decrescente? E aí, Sim. é possível? É possível, certo? Quando eu falei do exemplo do Todd, né, ou do Nescau, né, olha a polêmica de novo, né? Quando você aumentava a temperatura, ficava mais fácil de solubilizar. E aqui? Quando você aumenta a temperatura, a solubilidade está diminuindo, ó. Beleza? Isso é possível? É. Ó. Então, a solubilidade pode aumentar ou diminuir conforme a temperatura. Vou fazer um parênteses agora na aula, tá? Essa parte é uma parte extra. Beleza? Na verdade, eu sei que vocês ainda não tiveram a parte de equilíbrio químico. Tudo bem? Mas eu queria comentar por que você tem curvas crescentes e decrescentes de solubilidade. Não está na aula isso, tá? No caderno de aula. Então, se vocês quiserem anotar, enfim. Né? Mas você precisa dominar um pouquinho de equilíbrio químico. Então, ó, vem cá. Inclusive, deixa eu fazer um exercício antes, de fazer isso. Então, vem cá, ó. Vou fazer ao vivo esse exercício aqui. Lê, fala aí. Professor, eu só queria um exemplo de algum exemplo prático, sabe, de quando a solubilidade diminui. Por exemplo, Um exemplo quando ótimo aumenta. para você. Por exemplo, para gases. Então, por exemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola quente não fica sem gás? Entendi. Perfeito? Inclusive, é um dos exemplos que eu vou falar daqui a pouco. Acabei dando um spoiler, tá bom? Então, gases, por exemplo, tem a curva de solubilidade decrescente. Beleza? Entendi. Obrigada. De nada. Tem gente ainda falando do Nescau, mano. Bom, vamos lá, gente. Esse exercício aqui eu vou resolver com vocês rapidinho, ó, só para a gente visualizar essa parte de solubilidade, né? Gente, olha só, ó. É o exercício 5 da página 259 de vocês aí. Ele está falando aqui, ó, que se misturados e agitados 200 gramas de sulfato de amônio, beleza? Então, eu tenho 200 gramas de sulfato de amônio. Deixa eu anotar isso aqui, que é importante, ó. 200 gramas. Vocês já viram nomenclatura de sais, né? Ó, sulfato de amônio vai ser isso aqui, ó. NH42 SO4. Beleza? Esse é o salzinho. Tranquilo? E aí eu tenho 250 gramas de água. Beleza. E aí ele falou assim, ó, num sistema heterogêneo que por filtração forneceu 5 gramas de resíduo. Por que eu tenho um sistema heterogêneo? Porque não está tudo solubilizado. Sacou?
Então, você tem ali um pouquinho que não ficou solubilizado. É a mesma coisa, né? Jogou Toddy lá no leite, se não solubiliza uma parte, ele vai lá para o fundo, né? Como é que chama esse corpo que é formado no fundo? Corpo de fundo. Exato. Tudo bem? Então, beleza, gente. Ó, aí ele falou que você tem 5 gramas de resíduo quando você filtra. Filtrando, 5 gramas de resíduo. O que é esse resíduo? É o que eu não consegui solubilizar, certo? Então, quanto que eu consigo solubilizar, ó, gente? 200 gramas do sal menos 5 gramas do resíduo. Tudo bem? Então, a solubilidade é 125 gramas, 195 gramas, né? Para cada 250 gramas de água. Então, vamos de novo ao raciocínio. Se eu tenho 5 gramas de resíduo, isso quer dizer que eu só consigo solubilizar 195 gramas do sal. Beleza? Então, essa é a solubilidade para 250 gramas de água. Né? Credo. Diga. Desculpa te interromper, mas nesse caso, se eu fizesse a divisão do 195 por 250 e desse esse valor como resposta, estaria errado? Não. Tá? Aqui ele não especificou. Tá? Qual que é o usual? Eu ia meio que comentar isso agora, inclusive. O usual é você representar para cada 100 gramas de água. Então, o que eu faria, Ana? Eu dividiria por 250, aí eu veria para quanto é para 1 grama de água. E depois eu multiplicaria por 100. Tudo bem? Então, ó, vou fazer isso agora, inclusive, né? Ó. Vou pegar e vou fazer essa conta aqui, ó. 195 dividido por 250. Vou fazer aqui rapidinho, ó. 195 dá dividido por 250. 0,78. Dá 0,78, né? 0,78 gramas do sal para cada 1 grama de água. Certo? Aí eu vou fazer o quê? Vou multiplicar isso aqui por 100. Multiplicando isso aqui por 100, ó, eu vou ter 78 gramas para cada 100 gramas de água. Beleza? Essa resposta aqui, ó, seria a resposta mais usual. Muito provavelmente a resposta que estaria num gabarito, uma questão dissertativa, por exemplo. Beleza? Fala, Lê. Ô, professor, mas no caso eu poderia fazer direto já, né? Tipo, sem passar por esse 1 grama. Poderia. Divide por 2,5 em cima e embaixo. Não, então, é que eu tava fazendo aqui, aí eu coloquei 195 gramas do sal para 250 de água. Então, como normalmente se usa 100 gramas de água, eu coloquei já 100 gramas de água e está para X. Você fez por regra de 3, né? Perfeito. Ótimo. Muito bom, inclusive. Tinha até esquecido que dava para fazer por regra de 3 isso. Valeu pelo comentário aí. Tá bom? Gente, então esse exercício aqui só para a gente aquecer e ver se vocês entenderam o que é solubilidade. Tá? Agora, voltando aqui, ó. Vamos para essa parte de tipos de dissolução, tá? Que é uma parte um pouco extra da aula de hoje, tá? Ó. Então, o que acontece, gente? Por que a curva é ascendente ou descendente? Por causa do tipo de dissolução. A gente vai precisar entender, gente, que a dissolução ela é um equilíbrio químico, tá? Bom, eu vou ter uma dissolução que é endotérmica e outra exotérmica. Sorte que a gente acabou de estudar termoquímica, né? Então, vocês já sabem que é endotérmica e que é exotérmica. Ó, então, vem cá. Para endotérmica, é quando a temperatura favorece a dissolução. Então, quanto mais temperatura, mais solubilidade, né? Por que isso acontece? Porque o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Então, para quem já sabe um pouquinho de equilíbrio químico, vamos ver, por exemplo, essa equação. Ó. Lembra que quando a gente tem aqui, ó,
essa simbologia aqui, ó, que seria aqui a reação reversível, né? A gente tem o equilíbrio químico, que é quando você tem as quantidades constantes, né? Velocidade de reação direta e inversa e igual, né? Bom, o que representa aqui o dissolvido e o não dissolvido? Ó, aqui, quando eu estou falando desse sal no estado sólido, é porque ele não dissolveu, certo? Quando ele está aqui dissociado e no estado aquoso, isso representa o que é dissolvido. Beleza? Então, dissolvido é quando ele está dissociado, né? E no estado aquoso, ele está dissolvido na água. Beleza? Legal. Esse ΔH aqui, ó, maior que zero, representa uma reação endotérmica, certo? Gente, uma reação endotérmica, ela gosta de temperatura ou não gosta? Gosta. Por quê? Porque a reação endotérmica, ela quer absorver calor. Certo? E se eu aumento a temperatura, eu favoreço a reação endotérmica. Por quê? Porque a reação endotérmica quer absorver calor. Quanto mais temperatura eu tiver, mais fácil para ela absorver o calor, certo? Então a gente fala, né, lá no equilíbrio químico, que você desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Ó. Isso quer dizer o quê? Ó? Deslocamento de equilíbrio quer dizer basicamente que essa quantidade aí que está para a direita, ela aumenta. Tudo bem? Por isso que você tem uma dissolução endotérmica. E o inverso? Ó, exotérmico, o aumento da temperatura desfavorece. Então, ó, é porque você faz o deslocamento do equilíbrio sempre no sentido endo. Se a reação de solubilização for exotérmica, você está deslocando para o outro lado. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma base, né? O seu hidróxido de sódio aqui, soda cáustica, né? Aqui o sólido é o dissolvido e o aquoso, aliás, desculpa, o sólido é o não dissolvido e o aquoso é o dissolvido, certo? Tá vendo que aqui o ΔH é negativo? ΔH negativo exo, lembra? Então essa reação é exotérmica, beleza? O aumento da temperatura, ele desloca o equilíbrio para o lado endo. Ou seja, aqui o lado endo é o lado inverso da reação, ó. Então eu desloco o equilíbrio no sentido da base ali no estado sólido, ou seja, não dissolvido. Tudo bem? Então é por isso que você tem solubilidades que aumentam com a temperatura e diminuem, tá? Quando a gente for falar sobre equilíbrio químico, se eu não me engano, sou eu mesmo que dou, tá? Geralmente é na frente de química física. A gente comenta sobre isso de novo, tá bom? Para a gente linkar as duas coisas. Só como aí comentário, ó. Aqui, ó, a endotérmica, certo? Ele aumenta, ou seja, desloca o equilíbrio para o dissolvido, certo? Então, ó, seria essa curva, que aumenta. Foi a primeira que eu te mostrei. Beleza? E a exotérmica? A temperatura atrapalha, não é? Então, ó, a sua curva vai ser decrescente. Tudo bem? A Letícia me perguntou um exemplo prático, seria o exemplo dos gases, né? Então, ó, os gases, gente, eles são muito específicos, tá? De uma forma geral, toda a dissolução de gases é exotérmica, libera energia, tá? Então, a curva vai ser decrescente, né? Ó, o aumento da temperatura desfavorece. Olha aqui a solubilidade do oxigênio na água. Inclusive, gente, olha que interessante, né? Quanto mais gelada a água, mais oxigênio dissolvido você pode ter. E isso favorece até a vida marinha, né? Olha que coisa louca, né? Em mares frios, você tem uma quantidade grande de peixes aí, de organismos, né? Por quê? Porque você tem uma maior solubilidade de oxigênio. Ou seja, você tem mais oxigênio na água. Isso favorece a vida, né? Beleza? A Gi está me perguntando, está me pedindo. Você pode voltar para o slide que tem a explicação, por favor? O anterior, Gi?
Ou o lá da dissolução endo e exo? Acho que é esse que você quer, né? Deixa eu ver. Eu vou passar esses slides logo após da aula, tá, gente? Tá. Então aguenta aí, ó. Deixa eu voltar lá. Ó. Beleza? Tá aqui, Gi. Tira um print rapidinho aí. Vai que vai. Tirou? Beleza. Se tiver dúvida, fala aí, tá? David, fala aí, meu mano. Professor, pera, é que eu não entendo muito bem esse negócio de equilíbrio. Esse deslocamento quer dizer que, tipo, a quantidade de onde está o sentido é maior que o outro ou o quê? Não é que é Eu não maior que o sei. outro, ela aumenta em relação ao que tinha antes. Tipo assim, ó, equilíbrio químico. Você tem as quantidades constantes, tudo bem? Tanto dos reagentes quanto dos produtos. Agora, quando você desloca, o que acontece? Você mexe nessas quantidades. Um aumenta e o outro diminui. Beleza? No caso aqui, ó, eu estou falando que a quantidade do dissolvido aumenta, ou a quantidade do dissolvido diminui. Sacou? Ah, Se é eu desloco no proporcional. sentido do dissolvido, quer dizer que a quantidade dele aumenta. Uhum. Beleza? Ah, tá, entendi. É proporcional, né, professor, então, né? Isso, exato. Ah, tá, Beleza? tá. E, professor, só mais uma coisa. Você poderia explicar de novo o negócio da água fria, que eu não entendi muito bem, essa última coisa que você falou. Ah, da água fria. Deixa eu só Uhum. voltar no slide lá, tem mais uma Ah, pessoa com a tudo bem. mãozinha. Quando eu Uhum. voltar no slide, eu falo com você, tá bom? Beleza, obrigado. Fala aí, quem é a outra pessoa que tá com a mãozinha levantada aí? Sou eu, prof. Oiê. Fala Oi, aí. bom dia, professor. Deixa Bom eu te dia. perguntar, você pode explicar essa parte do deslocamento dos equilíbrios? É porque, tipo, eu não entendi, porque na minha cabeça faria sentido que o equilíbrio da exotérmica seria para fora, não seria? Porque é exo. Então, ó, Gi, é o seguinte, né? Tem que saber um pouquinho de equilíbrio químico aqui, tá? Mas, ó, é o seguinte: toda vez que eu aumento a temperatura, eu favoreço a reação endotérmica. Por quê? Porque a reação endotérmica é aquela que absorve calor. Então, quanto mais calor eu tiver, quanto mais temperatura eu tiver, basicamente, mais eu favoreço essa reação. Tudo bem? Então, aqui, ó, nesse caso, por exemplo, deixa eu até dar uma riscadinha aqui. Ó. Aqui, ó, se ele é endotérmico para esse lado, ó, certo? Então, aumenta o direito. Beleza? No caso do exotérmico, ó, ele é endotérmico para esse lado esquerdo. Ó. Por quê? Porque a reação inversa da exotérmica é endotérmica, certo? Então eu favoreço para o lado endotérmico sempre que eu aumento a temperatura. Belezinha, Gi? Sim, professor, obrigada. Beleza? De nada. Bom, então, aqui voltando para os gases, vou até falar com o meu mano David de novo. Então, ó, tá vendo que a temperatura aqui ajuda ou atrapalha a dissolução do oxigênio na água? Lembrando que isso aqui é para um caso geral de gases dissolvidos em líquidos, né? Ela atrapalha, certo? Então, eu estava falando um pouquinho aí da vida marinha, né? A água tem mais oxigênio dissolvido. Como que os peixes respiram, gente? Pelas guerras, certo? Eles pegam o oxigênio que está dissolvido na água, beleza? Então, por exemplo, água gelada, né? Depois eu até quero perguntar para o Rosa isso, né? Eu tenho a impressão de que águas geladas você tem um favorecimento de organismos maiores. Sei lá, baleia azul. Acho que ela não vai conseguir viver em água quente, porque tem pouco oxigênio, né? O salmão, por exemplo, aquele salmão gigantesco, né? Ele vive na água gelada, né? Aqui no Brasil você não consegue criar um salmão de 3 metros.
aquele atumzão que é japonês lá, muito louco, né? Não consegue, cara. Você tem que importar se você quiser um peixe desse, né? Por quê? Porque aqui as águas são... Beleza? Você não consegue ter peixes muito grandes em águas quentes. Depois eu vou até conversar com o Rosa sobre isso. Putz, Bom, entendi. Valeu, e a professor. pressão? De nada. E a pressão? A pressão favorece. Quanto maior a pressão, mais você consegue reter o líquido. Aliás, reter o gás naquele líquido, né? Pensa, temperatura. Vamos pensar lá na agitação das moléculas. Quanto mais as moléculas do líquido estão agitadas, elas acabam expulsando as moléculas do gás. Agora, quando ele está com uma pressão grande, né? A pressão segura as moléculas lá dentro, né? Então, por exemplo, quando você está ao nível do mar, aí você tem mais oxigênio. Se você tiver um lago lá, o Lago Titicaca, lá nos Andes, por exemplo. Você tem uma baixa pressão. Então, você vai ter pouco oxigênio dissolvido. E não favorece a vida. Beleza? Bom, aqui agora a gente vai classificar as nossas soluções, tá, gente? Tem meia horinha de aula ainda. Então, a classificação, gente, ela é conforme a quantidade de soluto que você tem, tá? Então, ó, se a solução tiver o máximo de soluto possível, ela tá cheia, não tá? Tipo assim, não cabe mais soluto lá, beleza? E quando você tá de saco cheio, você também pode falar que você tá o quê? Saturado. Não pode? Então, ó, a gente vai usar essa nomenclatura, saturada e insaturada. O que é a saturada? Saturada é cheio, né, gente? Ó, saturada é cheio. Quer dizer que a quantidade de soluto que eu coloquei é igual à da solubilidade. Então, por exemplo, minha solubilidade é 200 gramas para cada 100 gramas de água. Eu coloquei exatamente 200 gramas de soluto, que é o máximo, ou seja, não cabe mais. Beleza? Agora, se eu colocar uma quantidade menor de soluto do que a sua solução suporta, ela está saturada? Não, ela não está cheia. Então, não cheia, não saturada, insaturada. Então, por exemplo, eu tenho uma solubilidade de 200 gramas de sal para aquela quantidade de solvente lá naquela temperatura. Beleza? Se eu não colocar 200, eu colocar só, sei lá, 190, tá cheio? Não. Então tá insaturado. Qualquer quantidade que for inferior à solubilidade é insaturada. Beleza? Fazendo aqui uma aparência comparativa, seria assim, ó. Aqui tem pouquinho soluto, aqui já tem um pouquinho mais, tá vendo? Beleza? E agora essa super saturada aqui, ó. Que negócio do demônio é esse? Como assim? Como assim eu tenho uma quantidade de soluto superior à solubilidade? Não dá para eu solubilizar mais do que a solubilidade, porque a solubilidade é a quantidade máxima. Cuidado que eu sei que pode te dar um nó isso aí na cabeça, né? É possível solubilizar mais do que a solubilidade? E ficar com uma solução aqui, ó, porreta de concentrada? Pode. Como? Você esquenta e resfria lentamente. Como que você faz uma solução supersaturada, gente? Ó. Então, pensa numa solução, numa dissolução endotérmica, tá? Que é a minha solução, que a minha temperatura ajude. Então, a temperatura ajuda. Então, vamos lá. Ó. Você colocou lá 3 colheres de Nescau no seu leite. E uma colher foi para o fundo, certo? É aquele chamado corpo de fundo, certo? Legal. Aí você vai lá e coloca isso no fogão para esquentar. Qual que é a tendência? É que um pouco daquele corpo de fundo comece a se solubilizar. Certo? Por quê? Porque eu estou aumentando a temperatura.
Aumentando a temperatura, eu estou aumentando a solubilidade, certo? Beleza. Se você deixar ele em cima da pia ali, até ele esfriar, o soluto vai voltar a se cristalizar, ele vai para o fundo de novo. Beleza? Agora, se você resfriar lentamente, veja que lentamente, querido, não é em cima da pia. Lentamente não é na geladeira. Lentamente, aqui eu digo que é um processo de laboratório, tá? Controlado, com temperatura controlada. Então é tipo assim, você vai resfriar 1 grau Celsius por hora. Tem que ser muito lento, beleza? Com isso você meio que consegue tapear, ó, enganar o sistema. Aquelas moléculas vão continuar solubilizadas, tudo bem? Porém, isso é estável? Se você der um peteleco no copinho ali, já cristaliza tudo de novo. Tudo bem? David, fala aí, mano. Professor, uma coisa que não ficou muito clara na minha cabeça é esse negócio de aumentar a temperatura para aumentar a solubilidade. Por exemplo, se eu esquentar uma solução que contenha água e sal, supondo que seja saturada mesmo. Não, tem que ser super saturada. Supondo que eu vou esquentar água e sal. Se eu esquentar a água e sal, Minha conexão tá um pouco ruim, cara. Tá. Uhum. Ô, David, você pode repetir, cara, que... Claro. David, você Professor? pode repetir, por favor, cara? Tava cortando aqui para mim. Não, sem Oi, tô problemas. aqui. Por exemplo, numa solução super saturada de água e sal. Não ficou muito claro na minha cabeça esse negócio de esquentar a solução para aumentar a solubilidade. Porque, por exemplo, a temperatura de fusão do sal é muito mais alta. E, tipo, da água, dependendo da temperatura, ela pode acabar entrando em evaporação. Então, tipo, não reduziria a solubilidade, visto que diminuiria a quantidade de solvente e o soluto permaneceria no estado sólido. Não sei se deu para entender muito bem. Bom, primeiro, você está falando de temperatura de fusão, né? A solubilidade, ela depende de você fundir o sal. A solubilidade é uma dissociação dos íons. Para você solubilizar ali o seu sal de cozinha, por exemplo, ele não precisa estar fundido. Senão você ia precisar ter, sei lá, 800 graus Celsius. Entendeu? Então, na verdade, é uma dissociação. Beleza? Tudo bem, David? Tudo bem, mas, tipo, em relação ao solvente, não vai, tipo, a água não vai passar para o estado do vapor, logo vai reduzir o estado estado gasoso, não vai reduzir a quantidade de solvente? Isso se você passar da temperatura de ebulição da água. Né? E eu não estou Faz considerando sentido. isso. Faz sentido, justo. Beleza? Justo. A água, cara, se você for ver, na verdade, a água sempre vai evaporar um pouco, né? Uhum. Tudo bem? Mas aí você já vai ter um sistema com menos água. Aí muda a solubilidade também, porque você muda a quantidade de solvente. Então, professor, aqueles gráficos lá que você estava mostrando de temperatura para água, por exemplo, se atingir a temperatura de ebulição, é possível ele ser reversível? Tipo, ter uma queda? Ou não? Cara, você tá com as perguntas hoje que, pelo amor de Deus, hein? Não, é que vem na cabeça aí, sei lá. Às vezes não faz sentido algumas coisas. Aí. Então, cara, aí você tem que ver se o seu soluto é carregado também junto com esse vapor de água. Acredito eu que não. Inclusive, não, realmente não é. Né? Prova disso é o processo de separação de misturas que a gente usa de evaporação. Lembra da evaporação? Quando Sim. você fazia a evaporação, a água ia embora e o soluto ficava. Sim. Né? Então, basicamente, ali quando você evapora, você vai diminuir a quantidade de solvente. E diminuindo a quantidade de solvente, ele vai começar a cristalizar no fundo. É isso Por que quê? veio na minha cabeça. Uhum. Porque você vai diminuir a solubilidade daquele sistema, porque você diminuiu a quantidade de solvente. Beleza?
Inclusive, tem uma questão sobre isso. Daqui a pouco a gente vai fazer ela, tá bom? Tá bom, beleza. Valeu, professor. De nada. Tem gente no chat aqui, deixa eu ver. Ah, professor, você pode já tirar obrigado. Tá bom. Então, beleza, gente. Ó, só para vocês visualizarem o que é um sistema com corpo de fundo. Sistema com corpo de fundo é isso aqui, ó. Você tem uma solução que ela está saturada, beleza? Quer dizer que ela está cheia. Então, jogou lá 2 colheres de Toddy no leite, beleza? Se você jogar mais uma, essa uma vai para o fundo, certo? Então, o corpo de fundo é o sólido não solubilizado, tá? O que eu queria destacar aqui para vocês? A solução supersaturada, ela é só quando você faz o quê? Esse processo de aquecer e resfriar lentamente, certo? Agora, se você fizer qualquer perturbação nessa solução supersaturada, ela é muito instável, gente. Como ela é muito instável, ó, instável. Como ela é muito, muito, muito instável, se você perturbar, cara, dá um peteleco. Aumenta a temperatura, ou, sei lá, muda a pressão do sistema, ele vai passar a ser uma solução saturada com corpo de fundo. Ele vai cristalizar no final. Beleza? Comentário, a gente já vai ver isso nas questões, mas muito cuidado, tá, gente? Só é supersaturada se ele te deixar claro que é supersaturada. Tudo bem? Ou que ele aqueceu e resfriou. Se não, por exemplo, se o cara falar, eu coloquei lá uma quantidade de soluto, uma quantidade para solubilizar maior do que a solubilidade. Você vai pensar primeiro que você formou uma solução saturada com corpo de fundo. Tudo bem? Somente se ele especificar que você conseguiu solubilizar aquilo, né? Ou que você aqueceu e resfriou lentamente, aí você considera uma solução supersaturada. Beleza? Bom, vamos visualizar aqui, ó, essa classificação, como é que fica, dentro da curva de solubilidade. Lembrando que a gente precisava ficar ninja nessa curva de solubilidade hoje, né? Ó. Então vem cá, ó, eu tenho essa curva de solubilidade, certo? No caso aqui eu fiz uma solubilidade, uma dissolução endotérmica, né? A temperatura ajuda a dissolução, tá? Bom, gente, se eu pegar um ponto bem em cima da curva, quer dizer, aqui por exemplo, ó, se eu tiver essa quantidade, ó, deixa eu fazer em vermelho aqui para ficar mais destacado. Por exemplo, se eu tiver exatamente essa quantidade, ó, a 90 graus aqui, 200 gramas desse sal solubilizado, ó. Certo? Esse ponto aqui, ó, representa a quantidade máxima que você teria, certo? Então, uma solução que tem exatamente essa quantidade aqui, ela é uma solução o quê? Saturada. Tudo bem? Beleza? Então, isso vale para qualquer ponto da curva, né, gente? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a 30 graus, ó, a 30 graus, eu consigo solubilizar 50 gramas, ó. Se eu tiver exatamente essa curva, ela também é uma solução saturada. Você tem exatamente a quantidade de soluto máxima ali, digamos assim. Certo? Agora, se eu pegar um ponto abaixo da curva, por exemplo, ó, vou pegar nessa mesma temperatura aqui de 90 graus, vou pegar e colocar só 150 de soluto. Tá cheia a solução? Não. Se não tá cheia, não tá saturada. Então tá insaturada. Qual que é a conclusão aqui? Qualquer ponto abaixo da curva vai ser uma solução insaturada. Beleza? Tudo bem? Continuando aqui, olhando, na mesma temperatura aqui, vou pegar essa temperatura de 90 graus aqui como referência. Se eu pegar um ponto que está acima dessa curva aqui, ó,
Aqui, por exemplo, ó, se nessa temperatura de 90 graus eu conseguir solubilizar 250, ó, isso é uma solubilidade maior do que a que está na curva, certo? Você tem mais soluto do que está na curva. Ou seja, a solução é o quê? Supersaturada. Então, acima da curva, supersaturada. Em cima da curva, exatamente em cima da curva, saturada. Se o seu ponto estiver embaixo da curva, insaturada. Tudo bem? Então, esse aí é o esquema geral do negócio aí, tá? Se o ponto estiver em cima da curva, é exatamente o quanto que você conseguiu solubilizar. Então, exatamente a solubilidade é saturada, beleza? Se estiver abaixo, você está solubilizando menos do que você pode, porque o ponto está abaixo da curva, certo? Então, você vai ter uma solução insaturada. Se você estiver acima, supersaturada. Detalhe, tá? Cuidado com esse negócio da supersaturada. Por quê? Porque tem que estar solubilizado. Se você ler lá no gráfico e aí tiver o ponto acima da curva, mas ele não falar que está solubilizado, aí é saturada com corpo de fundo. Beleza? Ó, se eu tiver um ponto aqui em cima, ó, que você está considerando como supersaturada, ela só é supersaturada se tiver tudo solubilizado. Então ele tem que deixar claro isso para você, tá? Senão, se você lê o ponto acima da curva e quer dizer, você tem uma quantidade de soluto maior do que a que você consegue solubilizar. Então seria o quê? Uma solução saturada em corpo de fundo. Você solubiliza o máximo que você pode, o resto vai lá para o fundo. Tá bom? Vamos fazer exercício para a gente fixar isso aqui, ó. Esse exercício aqui é da FUVEST, ó, gente. Olha só. Exercício bem direto ao ponto da FUVEST, ó. Então vem cá, ó. Ele falou assim, ó. A 20 graus Celsius, então ele te deu o gráfico da solubilidade. Aí ele falou assim, ó. A 20 graus Celsius, cadê 20 graus Celsius aqui, ó? 20 graus Celsius é aqui, ó. Certo? Deixa eu fazer uma linha aqui mais grossa. 20 graus Celsius é aqui. Tranquilo? Vou fazer aqui um pontilhado. Tranquilo? 20 graus Celsius, ó. Você mistura 50 gramas de KNO3 com 100 gramas de água. Então, gente, ó, vem cá. O que você precisa saber interpretar aqui? Você precisa saber interpretar se esses 50 gramas vão estar solubilizados ou não. Certo? Essa solubilidade aqui, ó, ela é quanto, mais ou menos? Ela é uns 35, né? Oi, diga. Não era 50 gramas? Oi? Não, desculpa, eu já entendi. Não, é que é 50, mas eu tô lendo a solubilidade antes, tá? Tudo bem? Então, você consegue solubilizar 35, certo? Qual que é a sua conclusão? O seu ponto 50, ele tá aqui, ó. Ele tá acima da curva. Ó, tá vendo ele aqui, ó? Aqui que representa 50. Beleza? Então ele é um ponto que tá acima, certo? Agora ele me falou que é a solução supersaturada, que ele aqueceu e resfriou. Não. Ele só falou que ele jogou 50 gramas do sal em 100 gramas de água. Solubilizou. Alguém tá falando alguma coisa? Não, deu uma travada mesmo. Sim. Sim, Luísa.
Travou para todo mundo? Sim. Ixi, ele caiu. Será que se ele entrar de novo vai fechar a sala? Não, acho que não. Se ele entrar pelo link, não. Tem Porque essa, a né? Lê tá como host agora. Então, tipo, não Só, vai. David. Estou como anfitriã. Tô ferrado. Com certeza. Eu vou pausar a gravação, viu? Letícia, Ok. controle-se. Então, vamos fingir que não aconteceu nada? É. Então a gente volta, tá bom? Vamos lá, ó, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. A gente não perdeu muito tempo, não. Então, gente, ó, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma solução que ela é saturada com corpo de fundo, certo? Ela é. Professor, pera, desculpa, Oi. antes que você pule de questão, mas quando ele disse quando foi atingido o equilíbrio, não seria tipo o supersaturado? Ó, quando ele está falando aqui atingido o equilíbrio, quer dizer o quê? Que exatamente aquela quantidade que você consegue solubilizar, Peraí, deixa eu reformular. Atingido o equilíbrio quer dizer o quê? Por exemplo, você está solubilizando, não está? Você vai solubilizando aos poucos, não é? Certo? Tipo, você vai lá misturando, lá mexendo até solubilizar, né? Quando que é atingido o equilíbrio? Quando você consegue solubilizar o máximo que você consegue. Tudo bem? Basicamente é isso, tá? Entendi, valeu, professor. Aí aqui, ó, apenas uma solução saturada? Não, porque formou corpo de fundo, né? E solução supersaturada também não. Por quê? Porque ele não falou que agitou, aumentou a temperatura, resfriou lentamente. Ele só falou, misturou 50 gramas. Beleza? Então a resposta aqui é a B, tá, gente? Tranks? De boa? Vamos ver se dá tempo de fazer mais um. Acho que dá. Ó, essa questãozinha da Unifesp aqui, ela é porreta. Vou até tirar ela tirar da tela cheia aqui, ó. Olha aqui, gente. Tem um pouquinho de cálculo agora, tá? Então ele está falando assim, ó. Uma solução contendo 14 gramas de cloreto de sódio. Então eu tenho 14 gramas de NaCl. Certo? Em 200 gramas de água. 200 ml de água, né? Gente, 200 ml de água não são 200 gramas de água? Ele deu aqui embaixo, tá? Ó. Ele deu aqui embaixo, ó. Deixa eu até riscar aqui para você. A densidade da água. Ou seja, se é 1 grama por ml, se é 200 ml, é 200 gramas também. Tudo bem? Só para a gente se acostumar com isso aqui. Vou colocar aqui uma chavinha. Legal. Aí ele falou assim, ó. Após algum tempo, começou a cristalizar o soluto. O que é cristalizar? Quer dizer que vai começar a formar mais corpo de fundo, certo? Ou vai começar a formar corpo de fundo. Por que que vai começar a solubilizar, a formar corpo de fundo? Porque eu começo a evaporar. Lembra do processo de evaporação lá? Que a gente até estava discutindo aqui, eu e o David? Então, por que que começa a cristalizar? Porque eu vou começar a evaporar solvente. E aí, quando eu começo a evaporar solvente, o que começa a acontecer? A solubilidade diminui, né? Até que eu começo a cristalizar, né? Aí ele está falando assim, ó. Qual o volume mínimo aproximado em ml de água que deve ser evaporado quando se iniciou a cristalização? Então, olha só, ó. A gente tem que visualizar aqui nos dados a solubilidade. A solubilidade é de 35 gramas para cada 100 gramas de água.
Olha a regra de 3 aí. Ó. Então, quando que começa a cristalizar? Quando eu tenho um volume de solvente, inferior ao que eu consigo solubilizar 14 gramas de sal. Então, ó, qual que é a conta que eu vou fazer? 35 gramas de soluto, eu consigo solubilizar em 100 gramas de água. Para cada 100 gramas de água. Certo? Vou ligar aqui com um azulzinho. Beleza? Agora, eu quero saber quanto de solvente eu posso ter quando eu tenho esses 14 gramas de sal. Então, aqui fica X. Então, o que eu vou descobrir aqui? Qual é o volume de água, ou a massa de água, né, que vai dar a mesma coisa numericamente, né? Que eu tenho 14 gramas de sal no máximo solubilizado. Porque se eu tiver menos água do que isso, começa a cristalizar. Beleza? Então, ó, fazendo essa continha aqui, ó, esse X, gente, vai dar 1.400 dividido por 35. Eu vou fazer direto, tá? Tá 40. Vai ficar 1.400 dividido por 35, que dá 40. 40 gramas de água. Isso quer dizer o quê? Que com 40 gramas de água, a solubilidade é de 14 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, eu preciso ter menos água do que isso. Beleza? Então, se eu tinha 200, eu tenho que evaporar Y para chegar em 40. Beleza? Esse Y aqui vai dar 160. Ou seja, também 160 ml. Ou seja, se eu fizer a evaporação de 160 ml desse cara, eu vou começar, depois que a gente evaporar um pouquinho mais, vai começar a cristalizar. Tudo bem? Então, a resposta aqui é a E, tá, gente? Ó, a resposta aqui é a alternativa E. Tranquilo? Tenho 3 minutinhos, acho que dá para fazer a última, porque ela é bem simples. Eu adoro esse joinha. Tranquilo, Letícia? Né? Vamos lá, a última questão que eu quero fazer hoje com vocês. Da UEL. Ó, gente, ele está falando assim, ó. A 10 graus, a solubilidade do nitrato de potássio é 20 gramas para 100 gramas de água. Deixa eu anotar isso aqui no cantinho, ó. 20 gramas nitrato de potássio, KNO3. Para cada 100 gramas de água. Isso aqui está na temperatura de 10 graus Celsius. Beleza? Essa é a solubilidade. Aí ele está falando assim, ó. Uma solução contendo 18 gramas de nitrato de potássio. Agora eu tenho a solução. Solução. (18 gramas em 50 gramas de água a 25 graus. Aí ele falou que isso aqui foi resfriado
Então, isso aqui, ó, foi resfriado para 10 graus. Beleza? Ele está falando quantos gramas do sal permanecem dissolvidos na água. Pausa. Ele falou esfriar lentamente? Não. Ele só falou resfriada. Então, você não cria uma solução supersaturada aqui, hein? Professor, desculpa, deu uma travada. Oi. Para mim. Foi para mim. Você poderia repetir, por favor? Desculpe. Ó, pausa. O que você precisa reparar aqui, que é a pegadinha que é foda também dessa parte. Ele não falou esfriar lentamente. Ele só falou resfriar. Ou seja, tem solução supersaturada em algum lugar aí? Não. Então, quando você resfriar, você vai cristalizar, você vai criar corpo de fundo. Tudo bem? Legal? Bom, então, gente, ó, o que acontece, né? Ó, eu sei que você tem 20 gramas. 20 gramas, ó, a 10 graus Celsius, tá? A 10 graus. Você tem 20 gramas de KNO3 para cada 100 gramas de água. Certo? Só que no caso aí dessa sua solução que ele te deu, ele tem 50 gramas de água. Certo? Então, o que eu estou verificando aqui? É o quanto que eu consigo solubilizar. Então, ó, solubilidade a 10 graus Celsius. Beleza? Bom, vocês já repararam aí, vocês já são velho de guerra, que aqui dividiu por 2 a quantidade, né? Então, esse X aqui é o quê? 10 gramas de KNO3. Beleza? Isso aqui é o que eu consigo solubilizar. Tranquilo? Então, gente, tudo que eu tiver a mais do que isso, em 50 gramas de água, nessa temperatura, vai cristalizar. Tudo bem? Então, quanto que permanece solubilizado? Só esses 10 gramas. Beleza? Quanto que cristaliza? 8 gramas. Beleza? A pergunta foi quantos permanecem dissolvidos. Então, é só 10. A resposta aqui é D, gente. Meu, eu acho essa questão muito facinho. Questão da UEL, né? Veja que ele podia perguntar, por exemplo, quanto que cristaliza? Se ele perguntasse quanto cristaliza, aí são 8 gramas, né? Por quê? Porque você tinha 18, e aí continuou solubilizado 10, então cristalizou 8. Beleza? Gente, já até passei um pouquinho do tempo, né? Sorry, galera. Bom, como sempre, tá? Eu preciso ainda pegar o gabarito para vocês e passar a lição, tá? Quais são as questões que vocês vão fazer. Vou fazer isso agora à tarde e já mando aí para o Rubão, ele já manda para vocês. Tudo bem, gente? Beleza, Vocês estão professor. me ouvindo ainda? Sim, sim. Uhum. Professor? Oi? Beleza. Então, por hoje é só. A gente se vê na semana que vem para a nossa aula final do semestre. Beleza?
Beleza, vai ser a derradeira. Obrigado por hoje. Curti muito a aula. É nóis. Tchau, galera. Até Tchau, mais. professor. Tchau, Obrigada. professor. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Bom final